Tem início agora o programa Boa Vontade em Entrevista e hoje o nosso convidado aqui na Boa Vontade TV é o senhor Rafael Zavala, representante da FAO aqui no Brasil. Senhor Rafael Zavala, um prazer recebê-lo pela primeira vez aqui nos estúdios da Boa Vontade TV, tudo bem? Obrigado pelo convite, Alan. Encantado de estar aqui desde uma pandemia. É verdade. Senhor Rafael Zavala, nós tivemos recentemente dados divulgados quanto ao processo da insegurança alimentar da fome. Para deixar bem claro para a nossa audiência que 33,1 milhões de brasileiros enfrentam atualmente em 2022, dados bem recentes. Como é que nós podemos receber essa informação desse dado? O que preocupa mais quando nós observamos um contexto bem delicado, como o senhor dizia, uma pandemia que ainda tem os seus reflexos principalmente econômicos? O que esse número representa para a gente e por que nós devemos nos preocupar tanto com ele? Bueno, primeiro, Alan, eu gostaria de destacar algumas situações do contexto global. Sim? Decimos que a segurança alimentar está em uma tempestade perfeita. Sim? Por quê? Porque o que há detrás da fome? Detrás da fome, a maior parte dos casos está um conflito armado, está uma crise econômica, pode ser, uma crise climática, secas, enchentes e epidemias ou pragas. E ahorita estão acontecendo essas quatro simultaneamente em muitas partes do mundo. Além disso, a guerra da Rússia contra a Ucrânia está gerando distorções logísticas tremendas. Por quê? Porque nessa região de Bielorrússia, Ucrânia e Rússia se produz casi a mitad de fertilizantes para o mundo. E também se produz uma grande parte de trigo, sim? E de oleaginosas como girassol. O grande problema agora, neste preciso momento, 350 navios cargueiros cheios de grão não estão atracados. Então, isso traduz também em aumento de preços. Graças à pandemia também vino a inflação. Inflação é mais custo da vida. Então, por isso decimos estamos numa tempestade perfeita. Além disso, antes da pandemia, em Estados Unidos e em China tiveram secas que afetaram a safra. E agora, nestes momentos, na Índia, que é o terceiro produtor mundial do trigo, tem temperaturas de até 50 graus que seguramente vão gerar uma diminuição da safra do trigo, e isso é quando se trata de produtor mundial de grano, o terceiro produtor mundial de trigo, isso gera distorções nos mercados. Agora, dentro do Brasil, o que aconteceu foi que a pandemia acelerou uma série de situações que agravaram condições de renda. O problema do Brasil não é um problema de disponibilidade de alimentos, é um problema de desigualdade, de renda, de acesso a alimentos. Mesmo com o auxílio emergencial, que foi muito reconhecido na labor do governo, mesmo assim, houve vários milhões de pessoas que passaram fome. Eu gostaria também de dirigir ou de matizar a cifra de 33 milhões. São 33 milhões. Não quero minimizar a situação, mas é melhor dimensionar de melhor maneira. Esses 33 milhões é uma cifra muito certeira, mas de pessoas que em um momento do ano sentiram fome. Sim? Então, não são 33 milhões neste momento. Sim? Mas, de todas maneiras, a quantidade de pessoas em condições de fome aumentou nos últimos 4 anos de maneira assustadora. Sim? E como comentei, um problema de acesso à renda. Quando o Brasil demonstrou ao mundo que como diminuir a fome no país, que diziam que o Brasil saiu do mapa da fome em 2014, que aconteceu? Foram 5 pontos.
O primeiro ponto, houve um aumento do salário mínimo. O segundo ponto, uma priorização para a inclusão da agricultura familiar e a promoção de aquisição de alimentos de agricultura familiar para promover inclusão econômica e estabilidade no desenvolvimento dos territórios. Se gerou emprego, houve maior investimento para gerar emprego e estabilidade. Também se promoveu ainda mais o grande programa do Brasil, a grande política de Estado, que é o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Também se fortaleceu a merienda escolar. E o último ponto foi que se mantuvo estabilidade. Não tinha inflação, foi umas condições econômicas muito favoráveis, que agora não estão presentes todas. Ainda há uma política pública clara de agricultura familiar. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, Brasil é um champion do mundo, nesse caso, mas a situação econômica da Covid agravou e também os investimentos para a geração de emprego. Então, essas são, eu acho que são os desafios atuais. São, primeiro, dimensionar que é uma situação de acesso à renda e promover maiormente as políticas públicas para garantir, sobretudo nas comunidades de maior vulnerabilidade, garantir o acesso e que não aconteça uma realidade desgarradora que em país que é uma locomotiva alimentar mundial tenha pessoas com fome. Mesmo uma pessoa, é inadmissível. E se são 6 milhões, é um grande problema. Mas também temos que destacar que não é uma tarefa do governo somente. É uma tarefa de todos. Governo federal, governos estaduais, prefeituras, sociedade civil, iniciativa privada. E o Brasil sabe como fazer. Eu acho que é uma questão de mãos à obra e com compromisso de todos os atores. O senhor citou, dentre os pontos trazidos nesse momento, o senhor citou a questão da desigualdade, que há muitas décadas vem se debatendo no Brasil. Como o senhor mencionou, o Brasil se torna uma referência mundial nessa questão também de combate a essa questão. Mas eu gostaria de fazer um link dentre dois pontos que o senhor falou, a questão da desigualdade e a questão da agricultura familiar. Como que a agricultura familiar, efetivamente, ela pode contribuir para que a gente possa diminuir um pouco mais, combater mais efetivamente essa desigualdade que nós temos tão clara no Brasil, potencializada pela Covid-19? Temos que destacar duas características. Primeiro, a agricultura familiar significa produtores pequenos, na maioria, que se não veem na agricultura uma resposta digna para ter um emprego, vão migrar às cidades. Então, promover a agricultura familiar é uma garantia de equilíbrio entre as regiões rurais e as regiões urbanas, ok? Isto acontece em todas partes, mas no Brasil é diferente. Há uma outra grande diferença. A diferencia de otros países de Latinoamérica, como México, soy mexicano, Brasil, a mayor parte de la población no mora en megacidades. A mayor parte de la población mora en ciudades pequeñas o ciudades medias. Y es en ese tipo de ciudades que tenemos que tener más cuidado para establecer el equilibrio entre o urbano y o rural. Por eso, estrategias para promover a agricultura familiar, a inclusão econômica e social da agricultura familiar é fundamental, sobretudo nesses esquemas de cidade, região, médias e pequenas que precisam de ter um equilíbrio. Também é uma grande oportunidade para os esquemas de economia circular e circuitos curtos, que também tem baixa pegada de carbono e baixa pegada hídrica. Então, temos um país com a resposta dada para gerar esquemas territoriais como é o Brasil, com grandes identidades territoriais e identidades alimentares também,
que se tem que promover. Mesmo também para promover esse equilíbrio entre a cidade e a região rural, temos que promover uma nova forma do turismo. Eu estou convencido que o turismo é o gigante adormecido deste país. Senhor Rafael Zavala, nós vamos a um breve intervalo nessa nossa conversa aqui no programa Boa Vontade Entrevista. Nosso convite a você, telespectadora, a você, amigo telespectador. Siga conosco, voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Boa Vontade Entrevista. Hoje o nosso convidado é o representante da FAO no Brasil, senhor Rafael Zavala. Senhor Rafael Zavala, durante a pandemia, principalmente, nós tivemos um fenômeno potencializado pelas mídias sociais que foi o seguinte, a valorização de pequenos produtores mais próximos da casa das pessoas. Eu lhe pergunto o seguinte, dentro desse contexto sobre o qual nós estamos falando de valorização dos pequenos produtores, é importante nesse momento de uma tentativa mundial de uma recuperação após uma crise tão grave como essa, que nós estamos tentando nos organizar para uma possível retomada, ainda temos anos difíceis aí pela frente, é importante que não seja apenas um movimento temporário, algo que passou durante a pandemia e depois a gente volte aos costumes antigos, é importante que se mantenha essa valorização dos pequenos produtores para que a gente possa combater essa desigualdade social que acaba gerando essa fome tão acentuada? Claro, é uma combinação de vários pontos. Mesmo a FAO, como Agência das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, mudamos nossa missão. Nossa antiga missão era a luta contra a fome e a promoção da segurança alimentar. Agora, estamos lutando para transformar os sistemas agroalimentares em sistemas que gerem melhor produção, melhor alimentação, melhor nutrição, melhor ambiente para atingir uma vida melhor. Essa é a nova missão. E nesta transformação dos sistemas alimentares tem muito que ver os consumidores, tem muito que ver as regiões, tem muito que ver os pequenos produtores. A maior parte no Brasil, a maior parte dos grandes produtores são produtores que produzem alimentos para ser transformados em proteína em outros países. E então não é uma questão necessariamente de competência, não? Mas temos que ter uma política pública para cada um dos atores na agricultura e uma coisa que é muito importante, antes o conceito de segurança alimentar ficava enfocado na disponibilidade e acesso de alimentos. Agora, o conceito tem muito que ver com o consumo. São três grandes componentes de um sistema alimentar: a cadeia de abastecimento de alimentos, o consumo, sim, e os ambientes alimentares. Temos muito que trabalhar em os últimos dois. Os ambientes alimentares saudáveis nas escolas, mas também nos hogares, nos lares. E, por supuesto, os esquemas de consumo. Isto acontece em a região mais obesa do planeta, que é a América. E isso temos que mudar, porque não é uma questão estética. Um país obeso é um país enfermo de diabetes e enfermidades não transmissíveis. Nós temos um fenômeno global que é justamente esse termo, a globalização da economia. Nós temos a questão do aquecimento global na Índia, terceiro maior produtor do mundo de grãos, e isso muitas vezes foge um pouco do escopo da população como um todo. Hoje nós temos um nível de complexidade muito maior no que se refere à alimentação, à economia, porque nós temos uma economia extremamente globalizada e interdependente. Isso dificulta muito essa questão de nós trabalharmos no sentido de diminuir essa desigualdade social. O que isso representa efetivamente de grandes desafios para os países? Por um lado, eu quisiera destacar os inconvenientes desta interdependência global. Um grande exemplo é os fertilizantes. Mira, Alan,
Latinoamérica, a maior parte dos países, com a exceção de Trinidad e Tobago e Venezuela, tem uma dependência de 78% dos fertilizantes. Os grandes produtores de fertilizantes são Canadá, Estados Unidos, Ucrânia, Rússia, Bielorrússia, no caso do fósforo, Marruecos, o norte de África, e esses são os principais produtores. Então, o grande desafio, ou um dos grandes desafios do Brasil é que tem que continuar sendo uma locomotiva alimentar mundial, mas diminuindo a grande dependência. São 12.000 quilômetros de distância para conseguir os nitrogenados, as potasas, os fosforados, que são os principais tipos de fertilizantes. E temos que pensar em transição a fertilizantes biológicos, ¿sí? Com menor uso de energias fósseis e também que não estén tão distantes. Isso acontece no Brasil, mas também na Argentina, Chile. Eu acho que esta situação vai mudar a visão da globalização em uma globalização mais de blocos regionais. ¿Sí? Agora, por outro lado, o desafio do Brasil é que esta locomotiva alimentar mundial fica muito perto do coração da biodiversidade planetária. Então, temos que gerar uma agricultura de desmatamento zero que preserve a biodiversidade brasileira, mas também a biodiversidade global, e que nesta situação nenhuma pessoa tenha fome. Então, precisamos de uma agricultura com desmatamento zero que alimente uma população com fome zero. Senhor Zavala, nós temos dados que nos mostram que é possível fazer exatamente como o senhor dizia. Pode representar no primeiro momento, mas como eu posso ter uma agricultura com desmatamento zero? E, na verdade, nós temos experiências dentro do próprio Brasil de que é possível nós caminharmos nesse sentido, preservando a Amazônia, por exemplo, toda a nossa biodiversidade que envolve a Amazônia, Mascaatinga e tantas outras áreas do país, mantendo uma alimentação saudável, como é importante, como o senhor bem dizia, que consiga atender a população. É possível equilibrar essa balança? Por supuesto. E Brasil, de uma ou outra maneira, está demonstrando que sim. ¿Sí? Temos que trabalhar muito em reduzir as perdas e desperdícios dos alimentos. ¿Sí? Atualmente, os desperdícios dos alimentos equivalem a alimentar a maior parte da população em condições de insegurança alimentar grave. Então, temos que fazer muito esforço em diminuir desperdícios dos alimentos nas casas também, mas, sobretudo, o que chamamos a cadeia do abastecimento, distribuição e varejo. Além de reduzir perdas e desperdícios, temos que trabalhar em reduzir os custos da alimentação e também em acrescentar nesta Latinoamérica tão desigual, temos que garantir a redução de vulnerabilidade. ¿Sí? Temos que trabalhar em sociedades resilientes. Resilientes significa que podamos responder a choques, que podamos a capacidade de resposta para gerar outra vez estabilidade. Isso é resiliência. E temos que trabalhar muito nisso pela via de produzindo alimentos saudáveis e também garantindo o direito a acesso a uma boa alimentação. Senhor Rafael Zavala, nós chegamos ao final dessa nossa conversa aqui no programa Boa Vontade Entrevista. Lembrando a você, amiga telespectadora, amigo telespectador, que na próxima semana continuaremos aqui no programa Boa Vontade Entrevista com essa conversa com o representante da FAO no Brasil, o senhor Rafael Zavala. A você, é claro, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Siga conosco aqui na Boa Vontade TV.